Filipenses 2:12 diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Você e eu sabemos que, fundamentalmente, a relação com Deus é baseada na obediência. O fundamento do relacionamento seu, meu, nosso com Deus é a obediência. É total incoerência essa ideia que por vezes permeia a nossa mente e a vida e as instituições dos religiosos, as instituições religiosas denominacionais, de pensar ou de pregar que Deus, ele se relaciona com pessoas, ele tem intimidade com gente que vive em desobediência. Irmãos, isto é um engano satânico. Isso não tem base bíblica. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e deu a ele liberdade, livre arbítrio, a liberdade de julgar, de escolher. É assim mesmo, Deus faz isso. Deus não quer robozinho, Deus não quer ninguém fechadinho na caixinha da denominação do prédio. Esqueça isso, muito menos das regras, doutrinas e preceitos humanos, e também não deseja que o homem esteja debaixo do legalismo de uma lei que Cristo já cumpriu por nós e em nós. Bem, como você sabe, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Criou para este homem o jardim do Éden, o local da sua morada para desfrutar. O homem, olha que interessante, desobedeceu. E então Deus não pôde permitir que este homem ficasse naquele jardim, não por castigo, mas porque naquele jardim estava a árvore da vida. E se o homem toma do fruto da árvore da vida e come aquele fruto, ele receberia vida eterna. Ali estava representada a eternidade. Se tornaria um eterno pecador. Deus o tira daquele jardim, mas já no jardim promete a salvação, a libertação daquele pecado que é desobediência. O pecado no Éden foi a desobediência, gente, foi a rebeldia, foi rebelar-se contra a autoridade, a soberania, o senhorio de Deus. Ora, pois se Deus disse, de todo fruto, de todas as árvores comerás livremente, mas do fruto da árvore, do bem, do mal, do conhecimento deste fruto, você não comerá. Então, a partir do momento que o homem decide rebelar-se, revoltar-se contra Deus em desobediência, ele perde a comunhão, porque a Bíblia diz que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então Deus nunca se afasta de nós, Deus nunca está com os seus ouvidos doentes, agravados, para que não nos possa ouvir. Deus nunca está com suas mãos, com seu poder, recolhidos para que não possa nos atender, acolher, salvar. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Tudo parte de nós. Então, lá no Éden é prometido, como eu disse, a salvação e a libertação por meio do descendente da mulher, que nós sabemos é Jesus. Depois, em Abraão, ele estabelece uma promessa de que no descendente de Abraão, pela sua descendência,
toda a terra, todos os povos, todas as nações que experimentassem, todas as pessoas que experimentassem este milagre da fé, da justificação pela fé, vivenciariam um momento novo na história de suas vidas, que são os filhos de Deus, os filhos da fé, os filhos de Abraão. Num segundo momento, este povo recebe então agora as leis, os 10 mandamentos e todas as leis rituais, todas as leis de usos e costumes, sim, que Deus estabelece para um tempo que aquele povo precisava andar debaixo daqueles ritos, debaixo daqueles preceitos, regras, sim, debaixo daquelas leis, para que este povo, então, tendo parâmetro entre aqui e aqui, que a verdadeira liberdade não é a libertinagem de que eu faço o que eu quero, satisfazendo os meus instintos e desejos. Não, não. A verdadeira liberdade constitui-se em limites, porque foi para a liberdade que Cristo nos chamou, nos libertou, mas não useis desta liberdade para dar ocasião aos instintos carnais, aos desejos humanos. Olha que coisa legal. Você é livre, mas não é livre para fazer o que você quer. Você é livre para viver em santidade e justiça perante Ele todos os dias da sua vida. Esta é a verdadeira liberdade. Voltando para as leis que foram dadas ao povo de Israel, a nação de Israel, não para você nem para mim, nós somos ligados a Abraão, não a Moisés, nem ao legalismo, nem às leis, nem à religião judaica, aos judeus, e nem à nação de Israel debaixo das leis. Negativo. Mas enfim, Deus deu as leis para que houvesse um parâmetro de justiça temporária, porque o apóstolo Paulo diz que a finalidade da lei é levar o homem a Cristo. Uma vez que Cristo veio, ele não anula, ele não desfaz a lei, mas ele cumpre toda a lei. Então Jesus torna-se agora o Senhor não só da lei, mas da história. E nele se encerra a velha aliança, baseada nas leis mosaicas, naquela lei que Moisés recebeu, todos aqueles ritos. Em Cristo aquilo ali se encerra. Há agora uma nova aliança, um novo testamento, uma nova era, um novo tempo. Em Cristo nós não guardamos os 10 mandamentos, porque toda a lei, olha só, toda a lei, aqueles 10 mandamentos se cumpre em uma só palavra, em um só mandamento: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas aí vem Jesus, que não para nos 10 mandamentos, além de cumpri-los, além de estabelecer o fim no sentido da finalidade da lei, que é chegar, levar-nos a Cristo. Agora em Cristo chegamos a Ele, chegamos e Ele chegou-se a nós, nos libertou do pecado, nos libertou da carnalidade, nos libertou de tudo aquilo que nos separava de Deus. Jesus nos justificou, nos comprou com seu sangue, nos fez novas criaturas, como eu já disse aqui, brincando com você, né? Se alguém está em Cristo, reformada criatura é. As coisas velhas quase todas se passaram e nem tudo se fez novo. É isso que a Bíblia diz? Nunca. O que a Bíblia diz? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E o novo de Deus que supera, escute isso, supera tudo aquilo que estava no Velho Testamento é: amarás ao teu próximo não mais como a ti mesmo, mas amarás ao teu próximo como eu te amei, disse Jesus. É este o novo mandamento. O novo mandamento é que agora você, livre do pecado, livre da natureza carnal do pecado, tendo o seu velho homem crucificado, tendo a sua natureza carnal despojada, tendo o pecado que te dominava arrancado de dentro de você, recebendo agora novo espírito, novo coração, uma nova mente, recebendo uma nova vida,
Se alguém está em Cristo, nova criatura é, andando agora em novidade de vida. Ele nos deu nova vida, Ele nos deu agora uma nova experiência de mudança interior, é de dentro para fora. Eu não preciso de regras, preceitos e doutrinas humanas, eu não preciso do legalismo, daqueles ritos de Levítico, vai ler lá o livro. Eu não preciso mais daquilo. Por que eu não preciso? Porque agora eu estou em Cristo e nele eu tenho uma nova vida. Nele agora eu recebo o Espírito Santo que me guia, que me ensina, que me leva a estabelecer, a experimentar os princípios da vontade soberana dele. E a vontade dele, nós sabemos, é boa, agradável e perfeita. Então eu não preciso mais ficar preocupado com o que eu vejo, com o que eu não vejo, com o que eu toco, com o que eu não toco, com o que eu provo, com o que eu não provo, com o que eu como, com o que eu não como carne de porco, não como carne de porco, como chouriço, não como chouriço. Pode ver isso, pode... Meu irmão, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. O que me convém? Convém viver em santidade e justiça perante ele todos os dias da minha vida. Então, se o que eu vejo, se o que eu ouço, se o que eu como, se o que eu bebo edifica a minha vida, se o que eu faço traz glória para Ele, honra para Ele, louvor para Ele, se tudo aquilo que eu estou vivendo me aproxima dEle em intimidade, para que eu possa viver diante dEle em santidade, em justiça, isso eu posso fazer. O que eu não devo fazer? Qualquer coisa que me afaste do meu Pai Celestial. O que eu não devo fazer? Tudo que não glorifica a Deus. Glorifica a Deus, glorifica, então faça, meu irmão. Se dançar glorifica a Deus, dance, salte, pule. Faça o que glorifica a Deus. Não tem regra, não tem preceito, não tem essa coisinha de ficar policiando. Vestuário glorifica a Deus, então viva. É assim que funciona, meus amados. Nós não temos que ficar preocupados aqui agora, nos envolvendo com regras e preceitos. Então, voltando para o fundamento da obediência, que eu disse inicialmente aqui e repito, o fundamento desde a criação do homem no Éden, passando por Abraão, passando por Moisés, ainda que debaixo dos preceitos da lei, tudo sempre se resumiu em obediência. E aí, quando eu chego em Cristo, o próprio Jesus, eu não sei porque que as pessoas têm tanta dificuldade de entender isso, ele disse: aquele que me ama, aquele que ama o Pai, ele guarda os seus mandamentos. Aquele que me obedece é o que me ama. Não é quem fica com restrições legalistas, não é quem fica com coisas voltadas para a religiosidade. Quem me ama, guarda a minha palavra, disse Jesus. Quem me ama, obedece a minha palavra. Quem me ama tem essa disposição de dizer: Senhor, ainda que com minhas limitações, finitudes, eu amo a Ti, eu amo a Tua palavra e eu vou obedecer a Tua palavra. Então, repetindo as palavras de Jesus, o apóstolo Paulo diz assim: meus amados, como vocês sempre obedeceram na minha presença, muito mais agora na minha ausência. Olha a expressão de Filipenses capítulo 2, versículo de número 12, se você puder abrir a sua Bíblia, se você puder aí conferir. Desenvolvei a vossa salvação. Salvação, uma vez que você a recebe na pessoa de Jesus, porque pelo Senhor somos salvos, não há outro nome debaixo dos céus pelo qual devamos ser salvos, somente por Jesus, em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, somente Ele dá a vida eterna, somente Ele pode nos resgatar do império das trevas e nos colocar num reino de justiça, de paz, de alegria no Espírito Santo, num reino de luz. Somente Ele tem a sua palavra, que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, uma vez que eu tenho a palavra de Deus habitando ricamente no meu coração, uma vez que eu tenho a palavra de Deus que me conduz, que me ensina como eu devo viver, o apóstolo Paulo diz: olha, vocês sempre obedeceram, mas agora na minha ausência obedeçam muito mais e desenvolvam. Este processo de desenvolver a nossa salvação é o processo do despojar dos maus hábitos do velho homem,
Aquele que mentia não minta mais, aquele que furtava não furte mais, aquele que falava palavras torpes não fale mais. Então todos os ensinos e orientações para que você deixe os maus hábitos do velho homem, porque o velho homem já foi crucificado, ele não vive mais em você, ele não está mais em você, são hábitos que você pegou, que você vivenciou. Agora você despoje-se, não grite mais, não fale mais alto, não seja mais iracundo, não seja uma pessoa que é no sentido, né, desequilibrada no seu consumo, seja ele em qual área for, seja uma pessoa equilibrada. Porque agora você tem o Espírito Santo te dá domínio próprio, o Espírito Santo te dá a capacidade de ter o domínio próprio. Acabou essa ideia tola, ridícula, de você dizer, não, porque eu sou uma pessoa nervosa, eu sou descontrolado, sou irado. Vai morrer, morre na cruz, abençoado. Você precisa nascer de novo, ter uma nova vida, novo coração, novo espírito, larga de ser religioso. Você que é descontrolado, você que é uma pessoa que não tem domínio próprio, e acha que isso é uma coisa maravilhosa e até se gaba disso. É como ficar se gabando do seu passado. Já disse e vou repetir, hein? Tudo que você e eu ficamos falando do nosso passado fica registrado no reino espiritual, e aí daqui a pouco aquilo é usado contra nós, seja como dardos inflamados do maligno, seja na boca das pessoas, ou seja na influência que nossas palavras geram nos nossos filhos, hein? Então, alerte-se para isso, abra os seus olhos. Tem pais que sentam à mesa e muitas vezes estão com os amigos, não percebem, mas estão contando as suas histórias fabulosas da impiedade, da iniquidade, da maldade, do pecado. Eu fiz, eu aconteci, porque eu fazia, porque ia para a festa, e as mães estão lá contando todos os namorados que tiveram, e aquela coisa toda, aquela euforia, todo mundo rindo, achando graça. E os filhos estão ali ouvindo. Estão ali vendo, ouvindo. Aí quando chega numa certa fase da vida, os filhos fazem a mesma coisa. E os pais religiosos, os falsos santos, que se arrogam do seu passado maligno, perverso, pecaminoso, ímpio, iníquo, aí ficam desesperados e querem corrigir os filhos. Hein? Me poupe. Então veja bem, a obediência é o fundamento. O desenvolver da salvação é você agora saber que da vossa boca não deve sair palavras que sejam torpes, mas palavras que edifiquem, palavras que vão trazer para as pessoas edificação. Que agora você deve viver como alguém que tem a responsabilidade de ser o representante do reino de Deus. Sacerdote, embaixador do reino de Deus. Leia a Bíblia comigo, meu amado, precioso, preciosa irmã. Desenvolvei a vossa salvação, Filipenses 2:12, com temor e tremor. Eu falei ontem aqui na live, e você pode orar assim por mim quando você se lembrar. Senhor, se algum dia Horácio for escandalizar a tua palavra, envergonhar o teu evangelho, ele já pediu que nós orássemos assim: recolha-o antes, recolhe ele, leva ele, Senhor, mas não deixe ele envergonhar a tua palavra, envergonhar o teu nome e o teu evangelho, não, Senhor. Essa é a minha oração, e eu peço que você me ajude. Se algum dia eu for envergonhar o evangelho, envergonhar a Jesus, o meu Salvador, eu prefiro ser levado. Eu prefiro que Deus me leve, porque aí eu já sei que eu vou estar melhor mesmo, estar no paraíso com Ele, esperando a volta dele, mas eu não quero. E o desenvolver a salvação é com temor e tremor. Diante das circunstâncias da vida que nós temos desejos humanos, tem que vir sobre nós temor e tremor diante deste Deus santo, irmãos. Porque Deus, olha o versículo 13, é quem efetua, é quem opera, é Deus quem move em vós tanto o querer como o realizar. Isso é maravilhoso. É Deus está dizendo assim: olha, viva na minha intimidade, viva com intimidade comigo, tenha intimidade comigo. Acordou de madrugada, para de ficar pensando nos problemas e vai orar, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade.
Hoje às 4 da manhã eu acordei, não sei porquê, mas acordei. Eu aproveitei para orar por todos os meus irmãos e os meus discípulos ali do meu GD, individualmente, por eles, por seus filhos, cada um deles, fui orar por eles. Depois eu li um pouquinho, depois eu voltei a dormir. Porque você e eu temos que ter sabedoria, irmãos. Acordou, não adianta ficar pensando, remoendo os problemas. Vai orar, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, apresentando a ele todas as vossas petições com ações de graças. Quando nós desenvolvemos a nossa salvação, nós crescemos, meu irmão. Cresça em maturidade, cresça em inteligência. Deus te deu inteligência espiritual. Cresça em intelectualidade e cultura. Desenvolva o seu aprendizado. Seja humilde o suficiente para reconhecer que você não sabe tudo. E seja humilde o suficiente para pedir às pessoas que te ensinem. Peça para aprender, gente. Eu já descobri, graças a Deus, que eu vou aprender até o último dia da minha vida. A minha mente, a mente maravilhosa que Deus nos deu, esta mente renovada pela palavra, muito mais agora, ela pode aprender, ela deve aprender, ela quer aprender coisas novas todos os dias. E imagina você saber que agora Deus realiza, Deus opera, Deus faz na sua vida o querer dele, o efetuar dele, segundo a boa vontade dele. E quando eu vejo que Deus faz isso segundo a sua boa vontade, a Bíblia ainda confirma e diz assim: olha, a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, gente. O que mais que eu posso querer? Ah, como eu tenho pedido ao Senhor: Senhor, me livra de mim mesmo. Senhor, me livra das minhas ações, reações, decisões e julgamentos, Deus. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que o juiz, que o árbitro, seja o amor, que o árbitro, que o juiz no seu coração, seja o amor, seja a misericórdia, seja a compaixão. É isso que eu tenho pedido a Deus: Senhor, opera, efetua esse desenvolver, efetua na minha vida conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Isso é maravilhoso, porque ela é boa, agradável e perfeita. E então vem o versículo de número 12, e Deus fala assim com você e comigo: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Você que já convive comigo sabe, eu não aguento murmuração. Gente que fica murmurando. Não adianta reclamar, meu amado. Não adianta ficar reclamando. Não tem jeito. Eu nunca vi uma circunstância, uma situação ou um problema mudar porque nós ficamos murmurando, reclamando. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Vai brigar para quê? Não resolve, não muda. Fazendo isto, meu irmão, olha o que a Bíblia diz, versículo 15, gente. Isso aqui é desenvolver a salvação. Quando você faz tudo sem murmuração, quando você faz tudo sem contenda, quando você desenvolve a sua salvação com temor, com tremor. Gente, eu não tenho medo de Deus. Eu não tenho medo de Deus. Eu sei que Ele é meu Pai. Meu pai, quando vivo, qualquer besteira que eu fazia, não tinha. Lógico, eu estou falando depois que eu me converti, que nós nos tornamos amigos. Antes não. Mas depois de você ter uma relação de amizade com seu pai, você não tem medo dele. Eu vejo as meninas, a Dani e a Cacá, elas não têm medo. Nada. Já bateram nos meus carros, já arranharam, fizeram muitas coisas. Elas ligavam para mim: pai, bati o carro. Ah, eu estou tremendo de medo porque eu bati o carro. Que é isto? Que é isso? Medo do pai? Eu não tenho medo de Deus. Só isso claro para você. Eu não tenho, nem quando eu peco. Eu não chego com medo. Eu estou com medo. Deus vai pesar a mão sobre mim, o raio do céu. O Deus Thor vai bater com um marretão na minha cabeça. Você tá louco, senhor? Ele é meu pai amoroso. Ele me ama. Ele me acolhe. Não, eu tenho medo de Deus. Agora, eu tenho temor e tremor
de viver em desobediência diante dele. Eu tenho temor e tremor para não escandalizar o Evangelho, para não ser pedra de tropeço para o meu próximo. Eu tenho temor e tremor para não viver uma vida de santidade e justiça perante ele. Quando eu digo que eu quero desenvolver a minha salvação, eu quero a cada dia que a palavra de Deus, segundo o plano eterno de Deus, que me conheceu antes mesmo de eu ser gerado no ventre da minha mãe, que me escolheu, que me predestinou, que me chamou, que me justificou, que me glorificou, que este Pai amoroso que fez isto na minha vida, que Ele continue a fazer. Então esse desenvolver é o crescimento diário, contínuo em todas as áreas da minha vida. Hoje eu tenho que estar melhor do que ontem, para que amanhã eu esteja melhor do que hoje. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Ao invés de murmurar, ao invés de ficar esmurecido, bravo, indignado, com mágoa, rancor, com ódio, com amargura, você vai morrer, viu? Morre. Essas coisas batam. Renda graças a Deus, entrega tudo a Ele e renda graças. Ah, Senhor, esse problema aqui não tem jeito, não consigo mudar. Então, Senhor, tá bom, tá aqui, tá nas tuas mãos, é teu. Essa pessoa aqui não muda mesmo, então toma ela aqui também, Senhor. Eu abençoo, eu entrego a Ti essa situação, minha vida e tudo. Versículo 15 de Filipenses 2. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Para que vocês não sejam repreensíveis, para que vocês não vivam uma vida repreensível, mas uma vida sincera, sem cera, sem falsidade, sem hipocrisia, sem superficialidade, porque tem muito cristão que às vezes é superficial. Eu estava ontem aqui, tive o privilégio, a honra de receber o Kelvin e a Lorena aqui, esse casal, e a Liana, aqui na nossa casa, a Liana, e falando com ele de amigos e tal, e citando um amigo querido, muito amado, e ele disse a mim, e tal, eu falei, rapaz, deixa eu te falar, aquele cara é mais cristão do que muito crente professo, que faz profissão de fé. Esse crentão aí faz profissão de fé, acha aquilo uma coisa maravilhosa, né? Mas enfim, é muito mais cristão, porque a vida dele é uma vida que busca a cada dia viver de maneira justa, santa. Aliás, gente, o que nós vamos ter de surpresa naquele dia, né? Aquela pastorada toda, que Deus me livre de estar no meio deles, porque Paulo diz, eu me policio, eu me vigio, eu tenho temor no meu coração que depois de haver pregado a muitos, eu mesmo seja reprovado. Eu também preocupo. Eu falei com Deus, Senhor, se for para ser reprovado, hashtag partiu paraíso Jesus, não quero. Porque naquele dia nós vamos ter muitas surpresas. Quando eu falo de pastor, vou deixar claro para você, eu poderia citar padre e qualquer outro líder aí espiritual, eu falo pastor porque diz respeito a nós, se o juízo tem que começa pela nossa casa, a partir da minha própria vida. Então estou falando isso por causa disso, mas não é que você cristão ache, você pense, que ele falou dos pastores, isso é pior do que muita gente, tem gente que é muito tola, acha que por causa que está, o fulano é pastor, não, ele vai prestar contas a Deus como você. Não fica apontando o dedo dele não, porque você vai prestar contas igualzinho, até porque você está julgando, e quem julga será julgado com a mesma medida. Mas enfim, voltando aqui para o que nos interessa, que é o cristianismo puro e simples, daqueles que amam a Deus, daqueles que vivem uma vida de santidade e justiça perante Ele. Então, como eu estou dizendo para você, cristianismo não é religião. Não é você ir lá na frente da igreja, aceitar Jesus, levantar a mão, colocar seu nome lá no hall de mesmo, não. É coração, é motivação, é intenção. Aliás, lembremos-nos que Deus julga o homem por aquilo que ele intenta, por aquilo que ele tem como motivação no seu coração. Então, quando você e eu vivemos esta vida cristã, na medida do temor e tremor, quando você e eu vivemos, o propósito de Deus é nos fazer irrepreensíveis e sinceros, como eu disse aqui, sem superficialidade, sem hipocrisia. Somos sinceros diante de Deus.
somos irrepreensíveis diante dele a partir da vida do Filho dele em nós. Eu não sou santo porque eu sigo regras e doutrinas, porque eu fui ficar isolado num lugar, porque eu decidi fazer isso aqui. Não, eu sou santo porque aquele que é santo habita em mim. Eu sou santo porque pela palavra dele eu sou santificado, porque o próprio Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Obediência que me leva à santidade, obediência que me leva à intimidade, obediência que me leva à comunhão, obediência que me leva a cada dia a ter o Espírito Santo me guiando a toda a verdade, me ensinando todas as coisas que ele nos ordenou. E a partir disso, a Bíblia diz, vocês serão filhos de Deus, inculpáveis, sem culpa. Por quê? Porque quem nos justifica é o Senhor. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou e está à direita de Deus Pai e intercede por eles. E quando você não sabe que orar, como orar, ele, o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda, aquele que conhece os nossos corações, a Jesus Cristo que está assentado à destra de Deus, o Espírito Santo derrama as nossas palavras, que muitas vezes não saem da nossa boca, mas saem do nosso coração e da nossa mente, saem das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da nossa história, da nossa vida, do nosso momento, e Deus então responde do alto, para que nós possamos a cada dia experimentar todas as suas promessas, para que através destas promessas, cumpridas em nossas vidas, nós possamos viver e para que ele seja glorificado. No meio de uma geração, essa geração que nós estamos vivendo, pervertida e corrupta, na qual vocês vão resplandecer como astros, como luzeiros no mundo. Este é o propósito, este é o desafio, esta é a nossa motivação. A cada dia viver para a glória de Deus. Se você tem esse propósito, esse desejo, já está feito tudo o que deveria ser feito. Deus já cumpriu a sua palavra, já enviou Jesus, Jesus já morreu, já foi crucificado, já foi ressuscitado, já foi exaltado, já foi glorificado, já foi recebido no céu, já está sentado à destra de Deus, já intercede por nós, já derramou o Espírito Santo, já nos batizou o Espírito Santo com fogo, está tudo pronto. Quer experimentar o desenvolver de uma salvação plena, poderosa e tremenda? O caminho já está estabelecido. Obediência. Aquele que me obedece, disse Jesus, aquele que honra a minha palavra, eu venho. Vem com o Pai, vem com o Espírito Santo. Isso é maravilhoso, né, gente? Pai, Filho e Espírito Santo, a trindade toda. Vem e habita dentro de nós. Vós sois o templo do Espírito Santo. Eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Esta é a promessa de Deus para que você e eu sejamos aperfeiçoados, possamos desenvolver esta salvação com temor e tremor diante dele, sabedores que nós temos em todo o tempo a graça e o poder de Deus para que experimentemos sua boa, agradável e perfeita vontade. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre você a glória dele, o poder dele, e que em todo tempo, é a minha oração por você, aquele que começou esta boa, linda, maravilhosa, perfeita obra de salvação, continue a desenvolvê-la para que você, em tudo na sua vida, viva para a glória dele e experimente sempre o melhor que vem dele.